Abre a tua Bíblia comigo no Salmo 115, versículo 16. Ai, desculpa, gente, obrigado. Esqueci, ó. Foi mal. Vocês estavam tão em silêncio que eu nem lembrei que vocês estavam aí. Salmo 115, versículo 16. Os céus são do Senhor, os céus são o céu do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Vou repetir mais uma vez. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Abra a tua mão e diga comigo: Deus é tão bom que Ele me entregou a autoridade para governar sobre a terra. Deus é tão bom que Ele me deu poder para governar sobre a terra. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Essa era a intenção de Deus em Gênesis. Hoje pela manhã nós ministramos um pouco sobre isso. Depois você pode ver o vídeo. Eu ensinei que foram 4 etapas da queda de Adão e algumas coisas a mais. A primeira etapa é que Adão, ele estava ciente da coexistência do mal. Ele sabia que o diabo estava ali. E depois ele começou a tolerar o mal. Essa foi a segunda etapa. Ele sabia que o diabo estava ali e ele não fez nada. Aí a terceira etapa é que Adão, por causa da presença do diabo e porque ele tolerou o diabo, ele perdeu o temor de Deus. Ele perdeu o temor, ele não temia mais a Deus. E por isso, na quarta etapa, Adão pecou. E quando o pecado vem, a morte vem. Você pode dizer comigo: quando o pecado vem, a morte vem. Muitas pessoas deveriam estar reinando hoje e elas estão vegetando. Muitas pessoas deviam estar em uma posição de autoridade e elas muitas vezes estão numa posição de derrota. Por quê? Porque elas não aproveitam de algo que Deus fez. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para mim e para você. Ele quer que a gente exerça a autoridade. Mas infelizmente, como Adão, a gente ignora essas etapas. Eu queria que você dissesse para quem está do teu lado, fala assim: a intenção original de Deus a respeito de Adão e a teu respeito era que Adão cumprisse e estabelecesse as leis dos céus aqui na terra. O que eu estou dizendo, quando Deus planejou Adão para dominar, multiplicar, encher a terra. Mas o plano de Deus era que Adão trouxesse aquilo que ele via no modelo celestial para a terra. Mas Adão tolerou o diabo, o pecado, o erro, tolerou o mal. Ele tolerou o equívoco, ele tolerou tantas coisas ruins que perdeu o temor de Deus e caiu. E muitas vezes eu e você experimentamos isso. Deus nos desenhou para trazer as leis do Senhor para a terra, e a gente não consegue viver as leis do Senhor, quanto mais estabelecê-las. Mas eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui. Se você não tem o teu informativo, você pode levantar a mão, alguém vai entregar para você agora nesse momento. Esse mês nós estamos falando sobre o reino de Deus, em manifestar o reino agora. Nós queremos manifestar o reino agora, não é amanhã, não é no futuro. Há muitas pessoas que têm visão do reino de Deus somente numa visão escatológica para o futuro. Nós queremos manifestar o reino de Deus agora. Existem 2 palavras antigas. Eu escrevi uma palavra em novembro de 2005, reproduzi neste jornal. E a Marta escreveu uma palavra em novembro de 2004. Eu escrevi nesse jornal, que são atuais, que vão falar um pouquinho sobre isso, diz comigo, manifestar o reino agora. Não, irmãos, vamos lá, capricha aí. E existe uma palavra de Jim Mattis, aqui, cego pela falta de visão, que é muito interessante em relação ao reino. Esse informativo fala o tema desse mês, um tema onde Deus quer manifestar o reino dele através de você agora. Deus quer acelerar processos na tua vida, para que o governo de Deus seja implantado na tua vida, para que você não seja cauda, você seja cabeça, para que o governo de Deus seja implantado na tua vida, para que você não obtenha fracasso, mas você tenha sucesso, para que o governo de Deus seja implantado na tua vida e você tenha santidade, não pecado. Vocês estão comigo, igreja? Desculpe. Eu sei
Hoje pela manhã, o Senhor disse para mim que Ele daria uma demonstração do poder do reino. E hoje pela manhã, enquanto eu ministrava, Deus me deu uma palavra que pessoas estavam com dores na perna. O Senhor me deu uma palavra que pessoas estavam com fraquezas na perna. E que o poder dele curaria, eu não sei dizer quantas, mas mais de 20. Foi impressionante o que de pessoas, quantas pessoas foram curadas. Tem alguém que estava de manhã aqui e foi curado? Fica de pé. Você que foi curado hoje de manhã. Olha quantas. Olha quantas pessoas foram curadas hoje pela manhã. Veja. Quando o reino de Deus chega, milagres acontecem. Quando o reino de Deus chega, o poder sobrenatural vem. Quando o reino de Deus chega, as bênçãos vêm. Mas muitas vezes o reino de Deus não se manifesta, porque nós ignoramos que temos um inimigo. E eu começo a ministração, já comecei, mas eu começo formalmente a ministração a partir do texto de 1 Pedro 5:8. Texto bem conhecido da igreja, se você puder abrir a sua Bíblia, talvez esteja no telão. 1 Pedro 5:8, está no telão, que eu não tinha olhado ainda para ele. Olha o que diz a Bíblia: sede sóbrios. Nessa versão, deixa eu ver, estejam alertas e vigiem. Na minha versão, sede sóbrios. Vigiai. O que ele está dizendo? Esteja alerta, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. De novo, sede sóbrios, vigiem, pois o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe, igreja, a palavra de Deus diz que quando o reino de Deus chega, os demônios saem. Está escrito assim: eis que se vos expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. De novo, eis que se vos expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Adão estava no paraíso, no jardim de Deus. Adão estava no lugar certo, diante do Deus certo. Adão não tinha pecado. Adão tinha possibilidade para viver uma vida extraordinária. Mas o diabo entrou no seu jardim e ele não fez nada, ele tolerou. Fala para quem está do teu lado: quando você tolera o diabo, você para de se sujeitar a Deus. É automático. É automático, irmão. E eu quero tentar mostrar para você algo. Se você quer manifestar o reino de Deus agora, se você quer manifestar o reino de Deus aqui e agora, chegou a hora de você tomar autoridade contra os demônios. Teve gente que não gostou dessa palavra. Chegou a hora de você dizer: nessa casa aqui, quem manda sou eu. Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele não deu ao diabo, Ele deu aos filhos dos homens. Ouça, se eu e você queremos viver a vida de Deus, se eu e você queremos estabelecer os planos maravilhosos de Deus na nossa vida, nós não podemos ignorar a guerra espiritual que estamos metidos. Nós não podemos ignorar as táticas do inferno contra as nossas vidas. Veja, 2 pontos importantíssimos. Lúcifer, Satanás, estava no céu. Dizem que ele levou com ele 1/3 dos anjos. Não podemos afirmar isso exatamente. Não há uma refutação bíblica clara que diz que ele levou 1/3. Mas podemos entender, e o autor de Judas descreve isso bem. Ele diz assim: os anjos que não guardaram a sua casa caíram. Pode pôr, filha, Judas 1:6. Põe aqui, eu não tenho na minha Bíblia, mas eu quero ler ali com vocês. Eu só sei de cor. Nós vamos ler aqui. Judas 1:6. Só tem um capítulo. Lê comigo.
Ei, presta atenção. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 4 ou capítulo 5, me perdoa, não lembro agora exatamente, que existem portais espirituais que com o aumentar da iniquidade do homem, esses portais são abertos e esses anjos são soltos para se transformarem em demônios sobre a terra. Preste atenção no que eu estou te ensinando. Esse texto está dizendo que os anjos fizeram a mesma coisa que Adão. Adão estava no Éden, no jardim de Deus, tinha na viração do dia plena comunhão com Deus, entrou a serpente maldita e maligna, que em Apocalipse chama do dragão, e essa serpente entrou na terra de Adão, e Adão não fez nada, e a serpente começou a conversar com a mulher dele, e ele não fez nada, e a serpente começou a falar com a mulher dele e com ele, e ele não fez nada, e a Bíblia está dizendo que esses caras aqui, esses anjos, esses seres, foi igual. Lúcifer começou a se rebelar contra Deus, e eles, ao invés de guardar o seu lugar de autoridade, e eles, ao invés de proteger a sua habitação, deram lugar ao diabo, caíram junto. E o que tem acontecido com a igreja? Fala para quem está do teu lado: o sangue de Jesus te pôs em lugar de autoridade. Fala para quem está do teu lado: o sangue de Jesus é poderoso. Fala para quem está do teu lado: ele pagou um preço extraordinário, e por isso ele te arrancou das trevas, e ele te pôs na maravilhosa luz. Mas o que tem acontecido, amado, como Adão e como esses anjos, ignoramos o diabo, ignoramos a serpente, e ela começa a entrar na nossa vida com a sua ladainha. Não, nem tudo que está na Bíblia é verdade. Não, você não precisa ser radical. Não, você não precisa orar. Não, você não precisa cultuar. E ir no culto, levantar a mão e dançar é coisa de gente doida. Vê o que Davi fazia, meu irmão. Os demônios vêm e começam a dizer uma coisa: não, que isso, deixar a tua filhinha de 5 anos, 7 anos por mini saia dançar funk, não tem nada a ver. Daí ela com 15 está grávida, ai, não tem nada a ver. Tem nenhum probleminha, tomar uma cervejinha lá em casa no domingo, e a tua criancinha de 3 anos vendo você tomar uma cervejinha, e a hora que ele sair com o amigo de 13 e tomar 10 cervejinhas, que autoridade você tem para falar para ele que beber faz mal? Ah, não pega nada não, eu sou forte, eu não fico bêbado. Mas está assim de gente que é fraca que fica. Começa o diabo: não seja radical. Mais ou menos dá certo. A Bíblia diz: seja o teu sim, sim, e seja o teu não, não. Passou disso, é do diabo. Estava lá os anjos no céu: ah, não pega nada, não preciso ficar guardando a minha habitação, não pega nada, caíram. De anjo viraram demônios. Estava Adão no jardim do Éden: pega nada aí, eu radical. Não pega nada. E o que tem minha esposa conversar com a serpente? O que tem? Ela não está comendo da árvore que Deus mandou, ela só está trocando a ideia com a serpente. Aí se Adão tivesse, a hora que a serpente entrou, ele tivesse dito: o que você está fazendo aqui, serpente? Sai fora. Começa a dar umas bicas nela. Que bicho que come serpente? Águia. Adão devia ter treinado uma águia. Águia, vem cá, pega aquela lá e ó, leva ela para outro lugar. Tira ela daqui e leva para os quintos do inferno. Sabe, querido, se você não entender guerra espiritual, direto você vai deixar de ser cabeça para ser cauda. Se você não entender guerra espiritual, direto você vai deixar de ser autoridade para ser escravo. A Bíblia diz: de quem o homem é vencido, dele se faz escravo. Fala para quem está do teu lado: a palavra é forte, mas ela é forte para mostrar quem você é. Você é forte também. E chegou a tua hora de declarar, não só pela fé, mas em verdade: os céus são do Senhor, mas a terra é minha. A terra é minha.
Fala para quem está do teu lado assim: o grande trabalhar da serpente, o grande trabalhar do diabo é estabelecer uma cultura de rebeldia e desobediência. Ele quer implantar, e já teve sucesso, no céu, no Éden e na terra. Mas Jesus comprou um povo que é forte e fará proezas. O grande plano de Deus, o grande propósito de Deus, quando estabeleceu Adão e estabeleceu a tua vida, era que os filhos dele, Adão, eu e você, implantássemos as leis dos céus na terra. Esse é o grande plano de Deus. Mas aí vem o mentiroso. Eu não sei se alguém já te ensinou isso, guerra espiritual. O lugar da guerra espiritual é na mente. E a maior arma da guerra espiritual são palavras. Não é a vela da macumba acesa. Não é a galinha morta. São as palavras. As mentiras contra as verdades. Na minha Bíblia está escrito: passa o céu, passa a terra, mas essa verdade não passa. E você acredita que tem crente que é tão santo que ele é mais verdadeiro que essa verdade? Já caiu no chaveco da serpente e nem sabe. Tem crente que tem a ousadia de dizer: eu sou crente, temo a Deus e vou para o céu. Não faz nada que está aqui. Não olha para ele agora, irmão. Nós vamos começar a colocar igual no McDonald's, o melhor crente do mês. Ali na parede. Vai aparecer tua foto assim. Fica tranquilo que eu comecei meio bravo, mas eu vou ficar bonzinho daqui a uns minutos. Mas por que, irmão? Eu não sei você. Você não está cansado de ver tanto crime, tanta corrupção e nada muda? Não, tem igreja em tudo que é canto e nada muda. Os nossos cultos são poderosos. Hoje de manhã, milagres. Mas tem gente aqui na hora do culto roubando bolsa. Cara, sua cabeça não dá volta. O que o cara está fazendo aqui dentro? Talvez ele tenha chorado no louvor. Chega em casa testemunhando: fui na igreja e achei a carteira recheada. Olha o meu novo celular que eu peguei da irmãzinha. Esse é o nosso mundo hoje, irmão. O mundo está ruim. O mundo está cruel, porque o Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Adão reconheceu isso, mas não fez nada. E nós temos que reconhecer: cara, não é possível. Sabe por que eu gritei com uma mulher? Demônio entrou, me influenciou. Ei, sabe por que eu estou com vontade de me prostituir? Demônio entrou e está tentando me derrubar. Sabe por que eu quero mentir? Porque demônio entrou. Sabe por que eu quero fazer algo ruim? Demônio entrou. Então quer saber, demônio? Sai da minha vida. Quer saber, demônio? Sai da minha casa. Mas a gente fica assim: não, eu acho que é meu jeito, eu sou assim mesmo. Irmão, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, como você é assim mesmo? Jesus morreu na cruz por você, como você é assim mesmo, irmão? A gente tem que se levantar para que as forças do inferno caiam da nossa vida. Claro que existe a responsabilidade do homem, eu não quero aqui isentar você, mas a responsabilidade do homem não está nesse homem ser bom nele mesmo. Ninguém é bom em si mesmo, está escrito na minha Bíblia que é a tua: não há um justo sequer. Mas quando o sangue dele desce, vocês não me entenderam. Está lá você concentrado: eu vou ser justo, eu vou ser justo. Cuidado, irmão. Você não vai conseguir nunca. A religião cristã, ela não fala de concentração, querido. Ela fala que tem um Senhor que é o centro de tudo. E que sem Ele a gente não pode nada. Por isso que Ele não veio para os bons. Ele veio para a gente.
Fala para quem está no teu lado, cara, ele veio para você. Justamente você. Mas o que tem acontecido? Fala para quem está do teu lado, para expandir o reino de Deus, nós temos que receber o governo de Deus sobre nós com grande alegria. Nós devemos crer que as direções dele, o que ele deixou determinado na palavra, é algo extraordinário. Nós temos que confiar que ele é bom. Fala para quem está do teu lado, ele disse que você pode até provar e ver que ele é bom. Irmão, tem gente aqui que fica com desconfiança. E ó, dinheiro. O cara pega o dinheiro e fala, ai, mas se eu der o dízimo, ai, cara, eu acho que vai faltar. Será que é Deus mesmo? Põe na internet assim, ó, dízimos é de Deus. Vai aparecer estudos. E sabe o que eles falam? Dízimo é da época da lei. Dízimo foi estabelecido na lei. A lei passou, não precisa mais ser dizimista. Santa ignorância. Dízimo veio com Abraão. Ele é antes da lei. Moisés trouxe a lei. Abraão nasceu antes. E ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Tem teólogo que tem 300 graduações dizendo, dízimos é uma artimanha de pastores que querem tomar o dinheiro do povo. Dízimo é uma estratégia de Deus para provar teu coração. Ah, eu não gosto de dízimo. É porque você não crê nele, irmão. Porque quando o teu Deus, que é o todo-poderoso, maravilhoso, majestoso, tremendo, santo, fiel, te pede alguma coisa, você fala, yes, o que você está pedindo deve ser bom, eu quero. Vocês não me entenderam? Estou te dando um exemplo. E esse é um exemplo que pega, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer a um e vai agradar o outro, e ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando você fala disso na igreja, a igreja está, você fala de dinheiro, a igreja fica assim. Tem uns que já põem a mão para trás, tá, tô aqui mesmo, tô aqui. Mas deixa eu voltar. Para expandir o reino de Deus, temos que receber o governo de Deus com alegria. Qual é o grande problema? Mano, eu não sei se você já parou para pensar no que aconteceu com Adão. Eu falo isso muitas vezes e não vou cansar de dizer até que a ficha caia de todos. Desculpa, mas foi uma idiotice. O que aconteceu com Adão foi uma burrice. Desculpa, uma jumentice. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre tudo. Amém? Está lá Adão. Ele é a imagem de quem? A imagem de quem? Semelhança de quem? Chega a serpente. Adão não faz nada. Começa a conversar com a mulher. E a serpente fala, filho, fruto novo de beleza. Você passa no cabelo e ganha um sapato. E o dia que você passar no cabelo e ganhar um sapato, você vai ficar igual Deus. Eva falou, chegou minha hora. Ela do que tinha, olhou e falou, chegou a tua hora. Se mirou, entendeu? Deu para ver ali no espelho. Ela comeu o fruto para parecer com Deus. Desculpa, ela já era. Você não está entendendo. Meu, que jumentice. Ela já era como Deus. Ai, mas come isso aqui que você vai ficar como Deus. Ai, a serpente diz para ela, o dia que você comer esse frutinho, você vai ficar como Deus, seus olhos vão se abrir. Ela não podia ter dito, não, serpente, tem algo errado. Eu vi outro dia, Deus estava falando com ele, eu pareço com ele, ele parece comigo. Outro dia até confundi Deus com Adão, cara de um, focinho do outro. Deus estava passando, eu chamei, Adão! Ele disse, não, sou eu, Deus.
Criaram imagem e semelhança, irmão. As gêmeas estão aí, alguma delas, das que dançam. Tem um monte de gêmea que dança agora. Irmão, se elas passar rápido na tua frente, só a mãe dela sabe quem é. No dia que ela começar a namorar, tem que pôr uma fitinha verde, assim. Ó, eu sou da fitinha verde, tá? E assim era Deus. A serpente fala, come, come. Come que você vai ficar como ele. Era só ela falar, não, peraí, tranquilo. Serpente, gostei do nosso papo, eu achei que o sapato ia ser legal, o produto de beleza, que ia dar uma mudança e tal. Mas não, eu já sou como Deus. Voltando. Deus plantou Adão e Eva para trazer as suas leis para a terra. Se você quer expandir o reino, e quer expandir o reino de Deus não é comida ou bebida. Diz comigo, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Diz mais uma vez, o reino de Deus não é comida ou bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Sabe o que o Deus está dizendo? Que Ele quer que você hoje manifeste paz, justiça e alegria. Agora, na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia, no caminhar, onde você for. Paz, justiça e alegria. Agora. Mas para isso acontecer, você precisa receber o governo de Deus com alegria. Você não pode desconfiar de Deus. Irmão, se Deus diz que não é para ter relação sexual nesse casamento, Ele sabe o que Ele está dizendo. Se Deus diz que não é para dar cheque sem fundo, Ele sabe o que Ele está dizendo. Se Deus diz que não é para mentir, Ele sabe o que está dizendo. Se Deus diz, servos, servir ao seu Senhor, não só quando eles estão olhando, Ele sabe o que Ele está dizendo. Filhos, honrem seus pais, Ele sabe o que está dizendo. Toda instrução do Senhor tem que chegar para você. Uau, obrigado Deus. Uau, obrigado Deus. Você está aí? Abra a tua Bíblia em João 12, por favor. João 12. Se alguém está sendo abençoado aí, se a palavra está te ajudando, te orientando, te abençoando, dá um glória a Deus. João capítulo 12, versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que viera à festa, ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando. Algumas pessoas podem dizer, por que vocês gritam tanto? É que está na Bíblia, irmão. Quando Jesus entra tem que gritar, está escrito aqui. O único lugar na Bíblia que está escrito teve silêncio foi 30 minutos. Só. E teve silêncio porque o anjo vinha castigar a terra. Do resto, quando Jesus aparece, é festa. Preste atenção. Eles gritaram, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho, montou nele como está escrito. Não temas, ó filha de Sião. Vê, o teu rei vem, montado num filho de jumenta. A princípio, seus discípulos não entenderam tudo isso. Só depois que Jesus foi glorificado é que se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que foram feitas. Ora, a multidão que estiveram com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e levantara dos mortos, continuou a espalhar a notícia. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal miraculoso. E aí diz aqui, os fariseus então disseram entre si, vede, nada conseguimos, todo o mundo vai após ele. Você está aí? Deixa eu abrir um outro texto, eu acho que é Mateus. Eu vou dar uma olhadinha aqui em Lucas, e eu já te falo. Não é Lucas não, deve ser Mateus mesmo. Eu quero ler
aquele mesmo momento em um outro autor. Se alguém achar aí, grita onde está. A entrada de Jesus sem ser em João. A entrada triunfal de Jesus. Mateus 21. É isso? Abre lá, Mateus 21. Abriram Mateus 21? Está escrito assim, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei a mim. E se alguém disser alguma coisa, disse-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: olha, eis que vem o teu rei, manso, e montado em um jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus ordenara. Trouxeram o jumento e o jumentinho, e sobre ele puseram os seus mantos. E Jesus assentou-se sobre eles. E grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? Por favor, vai para Marcos 11 agora. Versículo 7 de Marcos 11. Levaram o jumentinho, lançaram sobre ele as suas vestes, e nele Jesus montou. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos das árvores e o espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante e os que seguiam atrás clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem. Era esse versículo que eu estava procurando. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas maiores alturas. Paulo, o que você está querendo dizer com todos esses textos, com a mesma leitura? Desde João 12 que nós lemos. Eu vou ler também, já que eu li, vamos ler em todos. Abre lá em Lucas 19. Fala para quem está do teu lado. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas não se conteram. Começaram a gritar: bendito o que vem. Bendito o rei. Bendito o reino. Obrigado pelo rei. Obrigado pelo reino que está chegando. Bendito é o rei. Bendito é o reino. Olha o que diz Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 37. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, alegrando-se, começou a dar louvores a Deus por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram, presta atenção, disseram alguns dos fariseus dentre a multidão: mestre, repreende teus discípulos. O reino estava chegando. Jesus é o rei, Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra viva. Deus implantou o primeiro Adão,
A serpente entrou na vida do primeiro Adão. O primeiro Adão foi levantado para implantar as leis de Deus, para manifestar o governo de Deus. Mas ele tolerou a serpente, por isso ele pecou. E porque ele pecou, ele perdeu a vida. E porque ele pecou, ele perdeu tudo que ele tinha de melhor. E sabe o que aconteceu? Foi expulso do paraíso. Ao invés de ser cabeça, passou a ser cauda. Ao invés de ser autoridade, passou a ser escravo. Diz comigo, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para mim. Quando Jesus vem restaurar o nosso governo, quando Jesus vem restaurar a nossa autoridade, quando Jesus vem vencer o diabo, e Ele entra em Jerusalém, as pessoas começam a clamar, vibrar, uau, bendito que vem, glória, Hosana, glória, Hosana. Em alta voz celebraram ao rei, ao reino, a palavra da verdade. Você está aí? Mas olha o que apareceu. Apareceram os religiosos, chamados fariseus. E eles falaram, ô Jesus, manda esse pessoal calar a boca aí. Para com essa alegria por receber o rei. Para com essa alegria por receber o reino. Ei, baixa a bola, igreja. Olha que Jesus fala, desculpa aí, hein? Se eu posso até dizer para eles se calarem, mas se eles calarem, as pedras clamarão. Ouça, o que eu estou tentando ensinar aqui, como você está recebendo o rei na tua vida. Quando o rei fala que você tem que orar, tem que orar. Quando o rei fala que você tem que servir, tem que servir. O rei está entrando na tua vida, o reino está chegando na tua vida, como você está recebendo? Meu irmão, quem não celebra o reino, celebra o diabo. Quem não celebra o reino, quem não celebra as verdades de Deus, celebra as verdades das trevas. Talvez você celebre um baita cantor gospel. Se ele entrar aqui, você vai sacar a câmera, você vai correr para o altar, dá autógrafo, ai como você é bonita, ai que roupa, ai que cabelo. E às vezes o cara é careca, ai que cabelo. Aí Jesus vem com uma palavra, Jesus vem com o governo dele. Ai, é difícil ser crente, é pesado, hein? O que eu vim ensinar aqui hoje, amado, só governa sobre a terra quem celebra a entrada do rei na sua vida. Lá está escrito, não mate, valeu. Bateu na tua cara da outra, valeu. Se te perseguiram, se preocupa não, valeu. Senhor, o teu reino é um reino sempre eterno. O teu reino é um reino tremendo. Vem, entra o reino em mim, entra o reino em mim, entra o reino em mim. E eu vou aclamar o reino, eu vou vibrar pelos valores do reino. Alguns vão te chamar de bobo, de idiota, de tímido, de que fizeram lavagem cerebral em você. Mas meu irmão, se eu fosse você, eu vibraria hoje. Porque Jesus te trouxe aqui para dizer, os céus são meus, mas a terra é tua. E o meu reino vai fluir na tua vida. Quem não celebra é porque não crê, irmão. É tempo de celebrarmos os valores que nós temos. É tempo de celebrar os princípios que nós temos. As pessoas vão achar que você é um ridículo dançando na hora do louvor. Você já me viu dançando, irmão? Você já viu pela risada. Você não entende nada de dança. Tenho muita técnica. Eu mexo e vai o corpo todo, não vai uma parte só. Eu quero levantar uma mão, levanto as duas. Sei lá, não consigo, até a perna quer levantar junto.
mas pelo menos eu louvo a Ele. E sempre tem uma Micalzinha na janela. Davi vinha com a arca. A Mical, ei, seu vadio. Ô, seu otário. Eu sou a filha do rei. Você é um vadio. Ficou estéril por causa disso. Fala para quem está no teu lado, todo mundo que fica na janela criticando o outro, nunca tem fruto. Paulo, o que você está pregando? Ouça. Você jamais vai implantar o reino de Deus agora, se você não celebrar o reino de Deus na tua vida. Irmão, a palavra reino é a palavra governo. Isaías capítulo 9 conta a história que aqueles que estavam com seus calçados sujos, suas vestes cheias de sangue, aqueles que estavam tudo detonado, de repente, está escrito Isaías capítulo 9, eis que um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Não haverá fim. Não haverá fim. Essa é a minha história, essa é a tua história. O pecado estava na minha vida, o pecado estava na tua vida, mas nasceu Jesus. Ele nasceu e Ele entrou em mim, Ele entrou em você. Ele tirou o pecado, Ele tirou a sujeira e Ele pôs o seu governo. Eu tenho que celebrar o governo. Aconteceu uma coisa comigo engraçada. Eu estava numa concessionária, fazendo a revisão do meu carro, esperando o meu carro que tenha feito a revisão. Não sei porque eu lembrei disso agora, mas acho que é importante para eu ter lembrado. Aí eu sentei no sofá e estava vendo futebol, que eu gosto. Aí sentou um cara do lado, sentou do lado, começou a falar, falei, Deus quer que eu evangelize. Irmão, sentou do lado, tem algum motivo, cara. A Bíblia diz que as pessoas vão pegar na nossa veste e falar, me leva para o teu Deus. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele, ele olhou para mim e falou assim, cara, você sustenta o teu pastor ladrão com o teu dízimo? Eu olhei para ele e falei, não, eu sou o pastor ladrão. Ele ficou vermelho, eu falei, eu sou ladrão, eu roubo alma como a tua das mãos do inferno. Ele levantou e pastor ladrão, esse cara devia estar zicado, cara. O cara deu um azar, foi falar justo com o pastor, né, meu? Não, porque se fosse com o irmão, não. Eu dou, né? Não sei se ele é ladrão. Eu olhei para ele com a cara feliz. Eu sou o pastor. Pastor ladrão. Ele ficou vermelho. Eu falei, eu sou ladrão porque eu roubo as almas do inferno. Ele desconversou, levantou e foi embora. Mas ele podia ter dito, cara, então rouba a minha. Me ajuda a sair da minha prisão. Mas talvez ele era fariseu. Crente meia boca. Que celebra o mundo, mas não celebra a Deus. Eu quero parar de bater, não estou conseguindo. E o bom que vocês estão gostando, então vamos embora, né? Fala para quem está do teu lado, é impossível viver a plenitude de Deus, resistir no seu governo. Você pode falar isso mais uma vez? É impossível viver a plenitude de Deus, resistir no seu governo. Vamos celebrar o governo de Deus. Vamos celebrar as leis de Deus.
Quantos podem levantar e aplaudir ao reino? Quantos podem levantar e bradar ao rei? Uau! Aplauda mais ao rei e ao reino. Levanta a tua mão e diz comigo assim: eu quero hoje, Senhor, que os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração se abram para conhecer ainda mais as maravilhas da tua lei. Senhor, me perdoa se tenho desprezado os teus ensinos, se tenho achado pesado. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor é bom. Por isso eu quero celebrar o teu senhorio, as tuas ordens. Deus, manda na minha vida. Eu preciso de um cabeça. Eu preciso de um Senhor absoluto e soberano. E eu sei que não há outro como o Senhor. Eu quero o teu reino e a tua vontade. Você diz amém? Olha, irmãos, eu disse isso pela manhã. Ontem eu tive um momento maravilhoso. A gente foi viajar, uma equipe linda me acompanhou aqui da igreja. E pela manhã eu achei que tinha culto, não tinha, então tive amanhã para orar. Acordei 4h30 para começar a orar. E a hora que eu vi era 11h30 da manhã já. Foi um tempo maravilhoso. Eu escrevi essa palavra. Minha palavra agora já está com 10 folhas. Eu estou ainda na primeira folha. Ministrei pela manhã uma parte e agora ministrei outra. E eu fiz um projeto de chegar na 4ª folha agora à noite. Mas eu ouvi do Espírito Santo que eu tenho que terminar. Que isso que eu ministrei já é o suficiente para aquilo que você precisa. Você precisa aprender a celebrar os comandos de Deus para a tua vida. Eu só quero te explicar algo. Coloca, filha, por favor, Mateus 12:30 aqui. Fica de pé um pouquinho, tá bom? Se estiver muito cansado, você senta. Mas se não, fica só mais um pouquinho de pé. Já vou pedir para você sentar. Eu vou encerrar minha palavra e você senta. Você pode ler o que está aqui? Mateus 12:30. Queria que só as mulheres lessem. Só os homens. Ouça, o que esse texto está dizendo? Olha para quem está do teu lado e fala assim: não existe neutralidade espiritual. Ou você ama o que Deus ama, ou você celebra o que Deus celebra, ou você é contra Ele, irmão. Existem 2 governos, o de Deus e o do diabo. Existem 2 governos. Se você tolerar o governo do diabo, você não vai cumprir os sonhos do governo de Deus. Diz comigo assim: o governo no reino de Deus é estabelecido por meio da paternidade, por meio da revelação, por meio da obediência e submissão voluntária. Vamos repetir? Por meio da paternidade, por meio da revelação, por meio da obediência e submissão voluntária. Agora diz comigo: o governo das trevas se estabelece por meio da ignorância espiritual, por meio da desobediência,
por meio do domínio, manipulação e controle. Veja o que eu estou dizendo aqui. Por que eu vou celebrar o comando de Deus? Porque eu creio em paternidade. Deus não é um ser estressado, bravo, que está cuspindo fogo e procurando pecado para me castigar. É o Pai que me ama. Preste atenção. Como o governo de Deus se estabelece em mim? Celebrando as leis. De que maneira? Enxergando Deus não como um ser distante, como o Alfa, o Ômega, o El Shaddai, o Jeová Jiré, mas enxergando a Deus como Abba, meu Pai. Abba, Pai. Você está aí? Como se estabelece o reino de Deus? Tendo revelação. O que significa revelação? Conhecimento do que Deus é. Quando eu tenho revelação, irmão, o reino é algo extraordinário. Mas quando eu tenho ignorância, o diabo entra. Por isso o Senhor disse: o meu povo é destruído porque não tem conhecimento. Se você quer viver o reino de Deus celebrando, você precisa receber hoje 3 toques, 3 presentes do teu Deus. Primeiro, a unção de paternidade. Segundo, capacidade de revelação. Terceiro, ser alguém voluntário a obedecer e se submeter a Deus. Fala para quem está do teu lado: quem não obedece a Deus, automaticamente está obedecendo o diabo. Fala para quem está do teu lado: quem não tem revelação, automaticamente está em ignorância. Quem não tem paternidade, automaticamente está preso pela orfandade. Mas a minha boa notícia é que o Pai disse: ei, os céus e os céus dos céus são meus, mas eu encontrei um povo lindo que eu dei à terra. E através do meu reino em vocês, vocês vão dominar a terra. Abre as tuas mãos. Fecha os teus olhos. E pede para Deus para ter uma experiência com a paternidade dEle. Pede, fala: eu quero ter uma experiência com a tua paternidade. Eu queria que os meus auxiliares, meus ajudadores, andassem pela igreja, não toque ninguém, mas andem pela igreja repreendendo todo espírito de orfandade. Todo espírito de orfandade, andem de mãos levantadas intercedendo. Repreendam todo espírito de orfandade, toda equipe pastoral. Ande, os meus discípulos, andem. Repreendam todo espírito de orfandade sobre a igreja. Querido, peça para Deus: eu quero ter uma experiência com a tua paternidade. Eu quero ter uma experiência, Senhor. Eu quero te ver como meu Pai. Senhor, eu declaro que o governo do reino das trevas, a operação da ignorância espiritual, da desobediência, da manipulação, domínio e controle é quebrado nessa noite desse lugar. Senhor, eu declaro que uma geração se levanta para estabelecer o governo de Deus. Por isso é uma geração cabeça que domina. E essa geração, ela tem revelação da paternidade. Ela tem, Senhor, um encontro com o Pai. E ela tem revelação das verdades do Pai. Por isso ela voluntariamente decide submeter ao Senhor, obedecer ao Senhor. Oh, Jesus.
Ore, igreja, ore mais, ore mais. Ore mais. Clame para ter uma experiência com a paternidade. Peça para Deus abrir teus olhos, para que você celebre o Rei, que muitas vezes vem montado num jumentinho, num filho de jumenta. Mas celebra, que haja celebração dos comandos de Deus para a tua vida, dos valores do reino, dos princípios do reino para a tua vida.